Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, estou aqui de volta para resolvermos aqui o nosso primeiro exercício da terceira lista de exercícios, tá certo? Aí nós estamos passando agora para uma nova fase, onde nós vamos começar a trabalhar aí com as estruturas condicionais em Python. Então, abra aí o seu PyCharm no computador que nós vamos desenvolver aqui a resolução do nosso primeiro exercício da lista 3. Muito bem, eu já estou aqui no computador com o PyCharm aberto, onde eu tenho aqui o meu arquivo, né, o projeto exercícios Python, e eu já criei aqui então o meu arquivo .py referente aqui à nossa lista 03. Então eu vou encolher aqui o meu navegador de arquivos, e aqui eu tenho o enunciado da primeira questão da lista 3 que fala o seguinte: desenvolva um programa que leia um número inteiro e mostre, por exemplo, se esse número ele é um número par ou se ele é um número ímpar. Esse daqui é um exercício clássico que nós temos aqui para a utilização das estruturas condicionais em Python ou em qualquer linguagem de programação que a gente estiver aí estudando. Então, neste caso aqui, eu vou pedir para que o usuário forneça inicialmente aí um número qualquer. Então, eu vou colocar uma variável aqui com o nome número. E essa variável vai ser do tipo inteira, então eu vou colocar int de input aqui para que o usuário, então, forneça para a gente, né, digite um número inteiro. Então, aqui é a minha entrada de dados, onde o usuário vai fornecer para a gente aqui a verificação aqui de um número inteiro. Para a gente verificar se um número é par ou ímpar, basicamente nós sabemos da matemática que o resto da divisão deste número por 2, se ele for igual a zero, ele representa um número par. Caso contrário, ele é um número ímpar. Então, eu posso fazer aqui, ó, resposta, eu vou chamar uma variável chamada resposta, vai receber aqui, por exemplo, esse número e eu quero saber o resto da divisão deste número por 2. Então, nos operadores aritméticos que a gente viu lá anteriormente, eu posso utilizar aqui o operador aqui com o porcento e vou colocar aqui 2. Então, eu guardo aqui nessa minha variável resposta, né, o resto da divisão de número por 2. Aqui nesse caso agora eu já posso fazer a utilização das minhas estruturas condicionais com se, né, essa minha resposta ela for igual a zero, né, aqui eu tenho certeza que o número ele é um número par, se trata de um número par, então eu posso colocar aqui a utilização do print com as f-strings, né, e colocar aqui, por exemplo, né, o número tal, que o usuário digitou ali no caso, vou colocar aqui a variável entre chaves, é par, por exemplo. Caso contrário, né, ou seja, se não, eu vou colocar aqui um else, eu vou colocar então, né, o print com as f-strings também, o número tal, e a variável número, ele é então ímpar, um número ímpar. Então, vou colocar aqui, ó, é ímpar. Vou colocar desta maneira aqui, ó. Botou um erro. E agora sim eu já posso rodar, né, esse meu código aqui em cima da aba lista 03, botão direito, run lista 03. Então, aqui eu já tenho, né, inicialmente aqui o usuário vai informar para a gente qual que é o número que ele quer. Ele vai informar para a gente, por exemplo, vou colocar aqui um número 10, né? Nós sabemos que o resto da divisão deste número por 2 ele vai dar zero. Então, neste caso, né, ele entra nesse primeiro bloquinho aqui, onde ele informa para mim que o número 10 ele é um número par. Se eu rodar aqui novamente, por exemplo, digitar o número 13, né? Então, o número 13, né, o resultado do resto da divisão dele por 2 não é zero, então cai nesse segundo bloquinho aqui. Então, o número 13 aqui para mim é um número ímpar, tá certo? Então, eu posso fazer aqui a resolução desse primeiro exercício dessa forma. Eu posso, inclusive, fazer direto também. Ó. Vou comentar aqui
essa linha, colocar a hashtag, ao invés de colocar aqui, então, fazendo a operação inicialmente ali, eu posso simplesmente colocar aqui, então, ó, no lugar de resposta igual a 02, eu posso colocar o número que o usuário informou por 102 e verificar se ele é um número par, né? Dessa forma aqui eu elimino uma linha de programação. Se eu rodar aqui novamente, ó, digitar, por exemplo, o número 7, ele é um número ímpar, e se eu rodar, colocar um número aqui, por exemplo, o número 4, né? O número 4 é um número par aí no caso desse primeiro exercício. Então, está aqui a resolução do nosso primeiro exercício da lista 3. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final da resolução do nosso primeiro exercício da lista 3, onde nós trabalhamos aí o primeiro exercício referente à parte de estruturas condicionais que nós temos no Python aí, utilizando o if e o else, tá certo? Fizemos aí a resolução para verificar se um número ele é par ou se ele é um número ímpar. Vou pedir para que vocês deixem aqui um like no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender programação em Python, e se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!